Graça e paz da parte de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo para cada um de nós. Estamos juntos para aprendermos da palavra de Deus. Deus quer falar ao nosso coração. E nós vamos hoje aprender uma história fenomenal para que eu e você aprenda a humildade, porque o orgulho ele não nos leva a lugar nenhum. Mas a humildade pode nos levar muito mais longe, porque o humilde é aquele que vai depender inteiramente de Deus, reconhece que nada é, que nada tem, mas que existe um Deus, um Altíssimo que é soberano. Para isso nós vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença e nós carecemos de Ti, que o Santo e Bom Espírito nos ilumine, Senhor, para que a Tua verdade da Tua palavra transforme o nosso coração. Nós oramos por Jesus. Amém. Aqui está, Daniel. O livro de Daniel é um livro profético, mas que tem histórias também maravilhosas do próprio Nabucodonosor, que era o rei de Babilônia. Babilônia foi o grande império mundial, foi o primeiro grande império mundial, foi sucedido por os medos e os persas, depois pela Grécia, e em seguida o quarto reino, Roma. E aí nós temos agora o rei Nabucodonosor como um personagem muito importante nos 4 primeiros capítulos. E aí nós vamos para o capítulo 4 para a gente poder aprender uma história de alguém que não era um dos judeus, mas também escreveu parte da Bíblia. Olha que coisa interessante, capítulo 4, nós vamos ler isso logo nos primeiros versos. E veja aqui, ó, o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecido os sinais, as maravilhas que o Deus Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio de geração em geração. Aí ele começa no 4. Nabucodonosor, ele começa agora a trazer aquilo que foi o seu sonho. O rei Nabucodonosor teve um sonho. E qual foi esse sonho? Ele sonhou, ele já tinha tido outros sonhos no capítulo 2 e Daniel havia interpretado. E agora no capítulo 4 ele tem um sonho. Ele sonha que tinha uma árvore muito grande e essa árvore crescia até o céu, a sua copa era enorme, as suas folhagens produzia frutos que alimentavam os animais e nos seus ramos, nos seus galhos, as aves faziam seus ninhos e os homens do mundo todo eram alimentados. E aí só que em algum momento veio um decreto do céu, um santo, que era um anjo, veio e decretou que cortasse aquela árvore e ficasse só o tronco ali, ficasse só a cepa. E aí em seguida veio e acorrentou, e ficou acorrentado por 7 tempos ou 7 anos. E aí nesse instante ele chamou os magos, chamou todas as pessoas, porque aquilo perturbou o seu coração, aquele sonho, e ninguém conseguiu interpretar. Ele então, depois que procurou tudo, foi buscar Daniel, que ele sabia que era alguém que tinha a interpretação dos sonhos, não nele, mas em Deus. E aí Daniel, então, agora quando ele conta o sonho, Daniel interpreta. Daniel diz assim: rei, eu queria que todo esse decreto fosse para o teu inimigo, não para ti, porque Daniel tinha uma relação com Nabucodonosor por falar de Deus para ele. E aí o que acontece? Daniel, então, depois que interpreta o sonho, diz que aquele sonho era para ele que estaria sendo a vítima daquela situação. Por quê? Porque ele, pelo orgulho, seria tirado, e durante 7 tempos ele estaria agora como um animal. Ele estaria sofrendo de um problema mental, vamos pensar assim. A sua mente agora seria como a mente de um animal. Ele comeria erva do campo, capim, entendeu? O orvalho cairia sobre as suas costas, as unhas iam crescer como dos animais. Ou seja, foi algo terrível, tudo isso pelo seu orgulho. E aí Daniel, então, ele aconselha o rei, e ele diz assim, no verso 27,
no verso 27, ele dá conselho ao rei para que o rei pudesse, quem sabe, mudar essa realidade. Diz assim o texto: portanto, o rei aceita o meu conselho e põe a termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongues a tua tranquilidade, ou seja, mude de atitude. Esse foi o conselho, mas o rei não mudou. Sabe o que aconteceu? Aqui agora, a partir no verso 30, quando ele estava assim, ó, o verso 29, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real na cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava eu, verso 31, falava eu ainda, o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer ervas como os bois, para saciar 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre todo o reino dos homens e dá a quem quer. E no mesmo instante, diz o verso, no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que se cresceram os cabelos como as penas das águias e as suas unhas como as das aves. Aí agora, mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-se-me via o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra serão reputados por nada, e segundo a vontade ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a sua mão, nem lhe dizer o que fazer. Esse foi Nabucodonosor. Foi isso que aconteceu com ele. Pelo orgulho, pela sua presunção, ele sofreu o decreto do próprio sonho. Então agora, ele, sofrendo dessa situação, agora foi morar com os animais. Mas quando ele estava lá, que passou os 7 anos, ele levantou os olhos do céu e reconheceu que o Deus eterno é o Todo-Poderoso, que o poder não está no ser humano, é em Deus. O reino de Deus é eterno, e nós precisamos agora também aprender aqui, e Nabucodonosor escreveu para todos os homens, nós vimos isso nos primeiros versos, ele está escrevendo para você e para mim. Não vale a pena ser orgulhoso. A gente percebe que hoje na sociedade, como as pessoas são orgulhosas, quanto mais as pessoas têm poder, que foi o caso de Nabucodonosor, era o principal, era o rei da grande potência, Babilônia, o grande império mundial, o orgulho bateu a sua mente, ao seu coração, e aí, sabe, ele sofreu esse decreto do céu. Daniel veio e aconselhou: muda de ideia, quem sabe Deus te perdoe, porque Deus está disposto a perdoar. Se você está vivendo uma vida de orgulho, de presunção, sabe, de achar que é melhor do que o outro porque você tem dinheiro, poder, quem sabe tem saúde, família, olha, pare com isso. Nós não somos nada, nós dependemos de Deus, é Ele que é tudo, Ele que é eterno. E aí quando Nabucodonosor sofreu todo esse decreto vindo do céu, quando passou os 7 tempos, então quando passou os 7 anos, ele levanta a sua cabeça, reconhece o Deus eterno, e Deus muda a situação, traz ele de volta para o reino, e ele assume, e ele reconhece agora que Deus é o Deus eterno. Tudo está sob o seu controle, sob as suas mãos, e nós precisamos reconhecer isso. Aí, o último verso, olha a declaração desse rei agora, olha a declaração desse rei com relação ao Deus eterno. Agora é o verso 37. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar ao que anda na soberba. Olha, ele diz: eu agora louvo e exalto e glorifico ao Deus eterno,
porque todas as suas obras são justas, e Ele pode humilhar, Ele pode abater os que andam na soberba. Sabe, eu e você precisamos reconhecer que tudo é de Deus, Ele é o soberano, não somos nós. Para que orgulho, para que presunção? Nada somos sem Deus, dependemos dele em tudo. Por isso agora renda a sua vida a Deus, entregue o teu caminho ao Senhor, entregue a sua vida, deixa Deus conduzir para que você possa viver uma vida de paz e felicidade a cada dia em sua vida. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado por histórias como essa que o rei Nabucodonosor escreveu, para que possamos agora nos render a Ti. Abençoe esse teu filho, por Jesus. Amém.